Uma jovem negra dos subúrbios da Filadélfia descobre que, por ter a cor da pele mais clara, pode se passar por branca. Enxergando nisso a possibilidade de ascender na sociedade e na carreira, ela decide se mudar para Nova York, tentar a sorte como artista e, talvez, conseguir um casamento vantajoso. Mas as questões envolvendo sua existência são mais difíceis de se superar do que parecem, e ela vai ter que decidir se consegue viver sua vida ignorando suas raízes, sua família e sua identidade. Essa é a trama de Não Tão Branca, da norte-americana Jessie Fawcett, livro lançado em 1928 e que é o tema do episódio 4 do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Everaldo Rodrigues e este é o Estante Etérea. O Estante Etérea é, desde 2014, o canal literário no qual faço resenhas dos livros que leio. De lá para cá, eu mudei várias vezes de estilo, mas continuo apaixonado pela literatura e mantive aceso esse desejo de falar sobre ela. É por isso que agora, o Estante Etérea existe também no formato podcast. Aqui, pelo podcast, eu vou fazer resenhas e críticas mais elaboradas de livros clássicos e contemporâneos, nacionais e internacionais, e abordar a literatura daquele jeito que você, que gosta do Estante Etérea, já conhece. Também pretendo trazer nomes do mercado editorial e amigos queridos para dar entrevistas e debater temas relevantes da literatura e do meio literário. É isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao Estante Etérea. O livro que eu vou comentar no episódio de hoje é um caso especial. É uma obra resgatada, publicada originalmente por uma mulher afro-americana que foi muito influente nos anos 1920, mas que por muito tempo caiu no esquecimento, por motivos que você já deve imaginar. Eu estou falando de Não Tão Branca, romance de 1928 da escritora Jessie Fawcett, e que, até 2021, permanecia inédito no Brasil. E esse episódio também é igualmente especial porque será nele que teremos nossa primeira convidada. É a tradutora de Não Tão Branca, Karine Ribeiro. Karine Ribeiro é formada em letras pela UFMG, gerente editorial da editora Wish e escritora. É dela o romance de horror Secretária de Satã, lançado pela Rocket Editorial em 2021. Ela tem um portfólio considerável de traduções para o português e eu fiz algumas perguntas para ela sobre seu trabalho no livro da Jessie Fawcett. Ao longo do episódio eu vou mostrar para vocês o que ela disse. Garanto que a contribuição dela tornou esse episódio muito mais interessante. Não Tão Branca foi publicado por meio de financiamento coletivo também em 2021 pela editora Escureceu, empreitada editorial encabeçada pelo escritor Stefano Volpe, autor de livros como Homens Pretos Não Choram e O Beijo do Rio. O financiamento coletivo foi, antes e durante o auge da pandemia do coronavírus, a forma de sobrevivência de muitas editoras pequenas e independentes. Eu, pelo menos, nunca apoiei tantos livros no Catarse do que em 2020 e 2021, pelo menos até o preço do papel subir a patamares inimagináveis e dar uma leve freada nos projetos de livros por lá. A editora Escureceu é uma iniciativa muito legal. Eles trabalham apenas com profissionais negros e, inclusive, mantêm uma campanha de assinatura mensal através da qual editam e enviam para seus apoiadores e-books com contos de escritores negros que foram esquecidos ao longo do tempo ou que não receberam o devido reconhecimento. Vale a pena conhecer o projeto, que se chama Caixa Preta e está lá no Catarse. Antes de falar do romance de hoje, acho fundamental a gente saber quem foi Jessie Fawcett, porque essa breve incursão biográfica pode nos ajudar a entender os temas envolvidos no livro.
Jessie Redmond Fawcett nasceu na Filadélfia em 27 de abril de 1882. Ela vinha de uma família grande, era a 7ª filha de um pastor metodista chamado Redmond. Sua mãe se chamava Anne. Ela morreu quando Jessie ainda era muito jovem. O pai se casou novamente com uma mulher que já tinha filhos de outros casamentos, e todos foram morar juntos na mesma casa. Todos também iam para a escola, ainda que fossem pessoas pobres. Jessie se formou com honras em uma escola só para garotas na Filadélfia, e depois foi para a Universidade Cornell, em Nova York. Antes, ela tinha pensado em se matricular na Bryn Mawr College, uma tradicional faculdade privada para mulheres na Pensilvânia. Foi lá, por exemplo, onde estudou a atriz Katharine Hepburn. Jessie, no entanto, não conseguiu entrar lá porque, segundo conta-se, o então presidente da faculdade, por não querer pessoas negras ou judias na escola enquanto ocupasse o cargo, fez uma campanha e arrecadou dinheiro, vê que loucura, para que Fawcett fosse para Nova York e não para sua escola. Fawcett se graduou em Línguas Clássicas em 1905 e obteve, depois, o mestrado em francês na Universidade da Pensilvânia no ano de 1919. Com a graduação, ela foi dar aulas na M Street High School, uma escola só para estudantes negros em Washington, D.C. Nas férias de verão, ela conseguia ir para Paris, para estudar na respeitadíssima Sorbonne, experiência que ela coloca como grande meta da protagonista de Não Tão Branca. Inclusive, muitas coisas do livro são autobiográficas, como logo vocês vão notar. O ponto de virada para Jessie foi quando ela parou de dar aulas para ser editora literária da revista The Crisis, fundada por ninguém menos que W.E.B. Du Bois. William Edward Burghardt Du Bois foi simplesmente um dos maiores sociólogos, historiadores e ativistas dos direitos civis afro-americanos entre o final do século XIX e metade do século XX. A revista The Crisis era parte das iniciativas da NAACP, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que foi fundada por um grupo de ativistas liderados por Du Bois em 1905. Hoje, o termo pessoas de cor não é bem visto quando se fala de pessoas negras, mas na época era a maneira como se referiam a pessoas que não fossem brancas. Ainda rolam polêmicas sobre isso, mas não vou entrar nessa questão, vale aí você dar uma pesquisada e ver todo o debate em volta disso. A NAACP é de uma importância tremenda para os direitos civis dos negros nos Estados Unidos, atuando tanto na educação, ao oferecer ensino de qualidade para crianças e jovens negros, que não podiam frequentar as mesmas escolas dos brancos, quanto nas questões jurídicas, entrando, por exemplo, com processos contra as leis Jim Crow, aquelas que determinavam que negros e brancos não poderiam dividir os mesmos espaços. Enfim, Jessie entrou para uma das mais importantes frentes dessa luta racial, que era a Frente Cultural. A partir daquele dia, ela passaria a editar, promover e revelar escritores e escritoras negros. Ela havia enviado artigos para The Crisis em 1918, chamando a atenção de Du Bois, que a convidou para ser editora literária em período integral. O tempo em que Fawcett foi editora da revista é considerado um dos mais prolíficos da história do periódico, revelando nomes importantes e ajudando a dar moral a vários autores e várias autoras do movimento chamado Harlem Renaissance, ou Renascimento do Harlem, um período literário muito fértil para autores e autoras negros. Mais do que isso, o renascimento do Harlem foi um movimento artístico de muitas faces. Ele teve seu auge nos anos 1920 e, apesar do nome, o Harlem era apenas o epicentro dessa efervescência cultural negra que se espalhou pelo Nordeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos e influenciou até mesmo artistas caribenhos e franceses. O movimento trouxe expressões afroculturais na literatura, na música, nas artes visuais e na moda. Impactou profundamente na sociologia, na filosofia e especialmente na luta social pelos direitos civis. Era um movimento de orgulho e afirmação cultural e racial que vale muito a pena você conhecer. É, de fato, na literatura, a maior marca do renascimento do Harlem. Entre os nomes revelados na revista que Jessie comandava estavam Countee Cullen, poeta e autor de livros infantis, Claude McKay, escritor jamaicano-americano, Nella Larsen, poeta e romancista, Georgia Douglas Johnson, dramaturga e também poeta, e James Mercer Langston Hughes, conhecido pelo que viria a ser chamado de poesia jazz. O fato de tanto eu quanto você provavelmente não conhecermos nenhum desses nomes mostra, por um lado, certo isolamento do nosso mercado a obras que foram marcantes, não só para a formação da literatura afro-americana, como da própria literatura norte-americana como um todo, mas também revela como esses nomes foram sistematicamente apagados da historiografia hegemônica quando se fala em literatura produzida nos Estados Unidos. Na mesma época, nomes como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald e Edith Wharton, só para citar alguns, também lançaram seus livros e, vejam só, quais são os nomes mais conhecidos quando se fala de literatura norte-americana no período entre guerras. Sim, os nomes brancos.
Alguns conflitos entre Fawcett e Du Bois levaram a escritora a se desligar da The Crisis em 1926. A partir dali, ela se dedicaria novamente ao ensino, sabe-se, por exemplo, que ela foi professora do jovem James Baldwin, e à sua carreira literária. Entre 1924 e 1933, ela publicou 4 romances. Não Tão Branca é o segundo deles, lançado em 1928 pela editora de Frederick A. Stokes, que havia lançado livros de nomes importantes da literatura estadunidense, como Frances Hodgson Burnett, autora de O Jardim Secreto, L.M. Montgomery, que vocês devem conhecer como a autora da série de livros Anne de Green Gables, e Sinclair Lewis, que viria a ser o primeiro americano a receber o Nobel de Literatura em 1930. A história de Não Tão Branca acompanha Angela Murray, uma jovem que nasceu em uma família relativamente pobre na Filadélfia. Ela vive com os pais, Junius Murray, um homem negro, e Mary, uma mulher negra de pele clara, além da irmã caçula, Virginia. Virginia herdou os traços fenotípicos do pai, a pele mais escura, o cabelo crespo, o nariz mais largo, enquanto Angela puxou mais a mãe, tendo a pele mais clara. Desde pequena ela percebe que as dinâmicas raciais determinam não só a aceitação da sociedade, como também seu padrão de vida. Basicamente, os brancos podem ser o que quiserem, enquanto os negros só podem sonhar com isso. Nos passeios que faz com a mãe, Angela nota que Mary finge que é branca em alguns lugares e acaba sendo bem tratada, evitando as situações de humilhação geradas pelo racismo. O mesmo não acontece com Junius. Em uma parte do livro, por exemplo, em que eles precisam buscar Mary no hospital, o racismo se escancara quando Junius, para evitar ser humilhado, se apresenta como motorista de Mary e não como seu esposo. Esta é só uma entre tantas cenas brilhantes do livro que revelam como os Estados Unidos se sustentavam em um sistema de segregação. A vida das duas irmãs muda, é claro, quando os pais falecem e elas devem decidir o que fazer da vida. Enquanto Virginia vê um futuro tranquilo como professora na Filadélfia, Angela não consegue esconder os sentimentos e desejos que a movem. Ela quer viver uma vida plena, festiva e deslumbrante, e conclui que, para isso, precisa deixar a vida simples na cidade natal, deixar os amigos e a irmã para trás e se passar por branca. É com essa intenção que ela viaja para Nova York, onde vai estudar em uma escola de pintura e começa a conhecer pessoas de todos os tipos raciais e sociais. Entre as festas e bailes chiques e as ruas do Harlem, Angela vai sustentando uma mentira que está sempre na corda bamba e que pode acabar com aquele momento de sua vida, enquanto testemunha casos de racismo que vão mexer profundamente com ela. Eu perguntei para a tradutora do livro, Karine Ribeiro, como foi para ela a experiência, o primeiro impacto ao ler Não Tão Branca. E ouve só o que ela disse. Olha, quando eu recebi esse livro, essa proposta de traduzir, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, um livro antigo, um livro escrito quase ou mais de 100 anos atrás, né? Agora eu esqueci a data de publicação, mas é bastante antigo, e que lida com um tema que a gente vê até hoje, né? Então, eu não estava esperando uma leitura tão intensa, tão atual, apesar do tema ser tão atual. Quando eu comecei a trabalhar nesse livro, ele realmente me arrebatou por ser uma coisa que, inclusive, eu vejo no meu dia a dia, né? Eu sou uma mulher negra, mas eu não sou retinta, eu tenho a pele mais clara. E eu vejo situações dentro do livro que são muito parecidas com as situações que eu vivo. Então, para mim, teve muito isso, essa questão de ser uma coisa muito intensa, muito visceral, porque falou muito com o meu dia a dia, né? Com a minha experiência enquanto pessoa. A trama de Não Tão Branca é simples e o livro é até convencional estruturalmente falando em seus temas mais superficiais, como as relações amorosas, amizade e confiança. Mas o simples fato de a história ser escrita por uma mulher negra, com uma protagonista negra, subverte completamente o que seria esperado de um romance romântico daquele período. O fato de Angela ser negra muda completamente as dinâmicas sociais e o resultado de suas ambições. Ao mesmo tempo, como a Karine disse, todos os temas são muito atuais até demais, o que nos dá a sensação de ler um livro contemporâneo. Tudo se sustenta sobre 2 pilares que são muito bem trabalhados pela autora: o racismo, baseado nas experiências reais dos negros nos Estados Unidos e na mentira que Angela precisa manter enquanto tenta subir na vida, e o gênero, especialmente quando relacionado à posição da mulher na sociedade e às discrepâncias entre seus sonhos e desejos e o que a sociedade espera dela. Aqui vale se atentar para o título original do romance, que ajuda a gente a entender um pouco como essas dinâmicas são o ponto-chave do livro.
No original, Não Tão Branca é intitulado Plum Bun, A Novel Without Moral. Em tradução direta, seria algo como Pão de Ameixa, um romance sem moral. O plum bun, ou pão de ameixa, é um doce feito com uma massa clara de trigo e recheado com alguma fruta inteira, geralmente escura, como groselha, passas ou ameixa. A fruta fica escondidinha dentro da massa e você só consegue vê-la quando abre o pão. Para além da metáfora visual mesmo, da ideia de alguém que se esconde dentro de uma aparência branca, mas na verdade pertence à raça negra, está também sutilmente escondida a questão do gênero. O plum bun é um pão doce e é muito comum que a sociedade espere da mulher uma suposta doçura inerentemente feminina. Isso se impõe para Angela na forma dos relacionamentos amorosos que ela encontra e nos quais precisa lidar com expectativas relacionadas ao casamento e ao sexo. Se, como título, o pão de ameixa é metáfora visual para a história, isso se perde um pouco no título em português, ainda que fosse muito difícil manter essa metáfora ao traduzi-lo literalmente. Eu perguntei para Karine como foi traduzir esse romance. Escuta aí o que ela falou. Isso também se relaciona ao meu processo de tradução. Por ser um livro que se aproxima tanto da minha realidade, ele foi um pouco doloroso de traduzir, principalmente pelas situações de racismo que eu vi ali, e por me identificar tanto com a protagonista, uma protagonista que ela não é uma pessoa perfeita, ela tem muitos comportamentos que são que a gente lê e fala, nossa, isso aqui não é legal, né? Ela é como um ser humano mesmo, ela é falha, e eu me vi muito nela. Não faria a mesma coisa que ela, estivesse eu no lugar dela, porque eu acho que acabou trazendo muito mais dor pra ela, né, e, enfim, esconder sua própria etnia. Nossa, esse é um assunto tão complexo, mas enfim, eu me vi muito nela por ser fisicamente parecida com a protagonista. Então foi um processo doloroso pra mim, seria, se eu estivesse lendo este livro apenas, eu não teria lido tão rápido, talvez fosse uma daquelas leituras que eu ia ler um capítulo por mês, sabe, parar e respirar fundo. Eu tive isso também, traduzindo um outro livro, que foi a autobiografia da Viola Davis, O Em Busca de Mim, que foi outra leitura que depois de Não Tão Branco foi a leitura que me impactou dessa forma, leitura e tradução que me impactou dessa forma, que eu teria sinceramente parado se eu estivesse lendo por ler, se eu não estivesse trabalhando, né? E quanto ao título, esse título não foi sugestão minha, na verdade já veio da editora, veio do Stefano Volpe, ele já veio com esse título pronto e casou perfeitamente, né? Eu não tive nenhuma alteração a sugerir no título, porque o título realmente abarca bem o que a obra quis dizer. É muito fácil julgar a Angela durante a leitura do livro. Por ser muito jovem, ela tem certo deslumbramento, certa ingenuidade com o mundo, e nós, pelo menos como leitores, sabemos que as coisas vão dar errado. A forma como ela passa a tratar a irmã, por exemplo, gerando uma das cenas mais desconcertantes do livro, faz com que, aos poucos, Angela se torne um pouco vilã de si mesma. Suas escolhas são movidas pelo egoísmo, sim, mas é um egoísmo de certa forma justo, porque ele é resultado do que a sociedade faz com a Angela. O romance traz uma riqueza étnica muito interessante. Não há apenas personagens negros e caucasianos, mas também latinos e judeus, o que forma um panorama muito interessante dos Estados Unidos, um país que sempre foi cheio de gente de todas as origens. Essas dinâmicas raciais, inclusive, complexificam os dilemas de Angela. Ela se envolve com Roger, um rapaz branco de uma família rica e que é extremamente racista, e com Anthony, um jovem de origem humilde que nasceu no Brasil e esconde um passado doloroso. Decidir entre os dois não significa apenas escolher entre razão e sentimento, mas entre manter uma farsa em nome de posição social ou revelar a verdade e correr o risco de ser deixada para trás. Outra personagem importante do livro é a senhorita Powell, uma moça negra que estuda na mesma escola de Angela, mas que é sistematicamente segregada na maioria das atividades. De postura austera, ela desperta a empatia de Angela, mas ao mesmo tempo não se abre para sua amizade, refletindo em sua vivência aquilo que Angela seria caso assumisse sua identidade racial. Os casos de humilhação e violência contra negros pontuam o romance de maneira orgânica, de uma forma que apenas o olhar negro seria capaz de passar. E sempre que Angela testemunha algo do tipo, sua atitude é travar e fingir não ser um deles. Essa atitude é como um sistema de defesa que a gente sabe que vai falhar, em algum momento.
E claro, isso acaba afetando tanto a personalidade de Angela que ela passa a ter uma identidade dividida. Aquela que ela mostra ao público, de uma moça até mesmo ousada para os padrões da época e com certa futilidade fingida, e uma outra, reflexiva e triste, que só se revela na solidão de seu apartamento e que, por isso mesmo, reflete a angústia de uma pessoa forçada a ser o que não é. O colorismo, questão primordial do livro, revela-se como parte fundamental da estrutura racista e capitalista. A forma como a sociedade determina o valor das pessoas e fornece mais ou menos oportunidades para ela de acordo com o tom da pele, transparece nos detalhes da trama e surpreende até mesmo a protagonista, que parece, no começo do livro, ciente desse sistema e adaptada a ele. Mas é tudo muito mais complexo do que uma simples disputa por status, reconhecimento ou conforto. E isso é perceptível no outro pilar da história, a questão das relações entre homem e mulher. Angela, além de mulher e negra, é de origem pobre e está tentando viver em uma sociedade de aparências. No fundo, Não Tão Branca é uma história de amor, com precalços, desencontros e sofrimentos, paixões não correspondidas, corações partidos e muitas, muitas lágrimas. Nesse sentido, Angela também sente na pele como o jogo social é desigual em relação às mulheres, em relação às classes sociais de onde elas vêm ou nas quais elas estão. O casamento se mostra como um contrato entre partes complementares, uma troca de favores que precisa resultar em algo socialmente proveitoso para ambos. Por isso, a protagonista se frustra profundamente quando percebe que o jogo no qual entrou é um jogo no qual está destinada a perder. Como mulher pobre, ela não tem moeda de troca, ela tem pouco poder de barganha. Está sujeita a uma dinâmica de posse, à ideia de submissão ao homem. Seus objetivos, ter uma família, estabilidade e conforto, parecem distantes demais para uma moça que não possui um sobrenome importante nem tem contatos relevantes na alta sociedade. Por isso, ela não é vista como uma mulher para casar, entre muitas aspas. Aos poucos, Angela entende a complexidade dos relacionamentos amorosos, a forma como nem sempre a paixão caminha ao lado da troca e da honestidade. Essas desilusões soam como penalidades extras a uma protagonista que já sofre o bastante apenas por ser negra. Como história de amor, Não Tão Branca traz momentos de profundo desalento e os caminhos se cruzam e se complexificam bastante no final, chegando a surpreender em algumas revelações. O final é positivo, mas o caminho até ele é cheio de percalços e dores. Se você gosta de livros românticos, vai se surpreender em como esse gênero foi trabalhado de maneira original há tanto tempo, por uma autora hoje desconhecida, mas que agora pode ser finalmente apreciada pela contemporaneidade dos temas que abordava. A Jessie, ela precisa ser mais conhecida. Ela tem obras, como eu falei, incríveis, incluindo o Não Tão Branca, que são muito, muito, muito atuais ainda hoje. Isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? Diz, na verdade, que a gente evoluiu muito pouco, porque foi uma das coisas que me surpreendeu enquanto eu traduzia, foi que muitas das situações ali, se você tirar o fato de que é um livro escrito em 1920, alguma coisa, podia estar acontecendo hoje, sem tirar nem pôr. Então isso diz muito sobre a nossa sociedade, diz que a gente, né, tá evoluindo a parte tartaruga, e eu acho que ela fez um trabalho muito significativo dessa denúncia, né, do que é a dor do racismo e do que pode acontecer, o que pode uma pessoa negra fazer para tentar se livrar dessa dor. Para mim foi uma honra enorme traduzir a Jessie, e eu espero que mais obras dela sejam trazidas aqui para o Brasil, para o português, que haja realmente esse resgate, né, uma autora tão importante, mulher negra, escrevendo naquela época, escrevendo sobre racismo, e continuando tão atual, ela tem sim que continuar sendo publicada por aqui. Eu acredito que Jessie Fawcett colocou bastante de si no livro, desde a infância e juventude na Filadélfia, passando pela profissionalização, pelo sonho de Paris e pelo desejo de independência. É muito fácil de imaginar Fawcett vivendo as mesmas situações que Angela ao longo da vida. Em determinado momento do livro, por exemplo, a protagonista entra em contato com um intelectual negro que é, certamente, uma representação de W.A.B. Du Bois. Evidentemente, Não Tão Branca não é um livro perfeito. Alguns momentos possuem um ritmo muito lento, ainda que o romance não seja parado. A história está sempre avançando, mas a obra tem um caminhar próprio, que pode ser não compatível com as expectativas dos leitores atuais. Além disso, Fawcett não buscava uma prosa elaborada. Suas descrições são geralmente simples, com rompantes de brilhantismo que se perdem no narrador onipresente e na constante proximidade com a protagonista.
Superadas essas questões, no entanto, posso afirmar que Jessie Fawcett não devia muita coisa a autores e autoras daquele tempo. Sua atenção social era ímpar, e Não Tão Branca forma um retrato muito confiável da sociedade nova-iorquina dos anos 1920, com sua complexa riqueza cultural e sua absurda segregação racial. A sensação que fica é de ler um romance que parecia à frente de seu tempo em suas temáticas, hoje tão mais presentes. Mas, na verdade, era Fawcett quem estava completamente ciente do mundo em que vivia. Se Não Tão Branca é um romance sem moral, como indica o seu título original, eu não sei dizer, mas as lições que ensina e os questionamentos que traz ainda ecoam em nossa sociedade quase 100 anos depois. Esse episódio do podcast Estante Etérea pode ser ouvido gratuitamente em diversas plataformas de streaming. Seu conteúdo é original e desenvolvido apenas por mim. Por essa razão, peço seu apoio seguindo o Instagram do Estante Etérea e visitando o blog e o canal no YouTube, que aos poucos vão receber mais e mais conteúdo sobre literatura, escrita e tudo que envolva o mundo maravilhoso dos livros. Se você quiser mandar uma mensagem para o Estante Etérea, escreva para estanteeterea@gmail.com. Manda sua sugestão, seu comentário, sua crítica, e eu posso ler seu e-mail aqui no começo de cada episódio. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado e nos falamos no próximo episódio. Até breve.